Então, essa é uma aula de seminário baseada em Levítico. Se você quiser achar ela na internet, é Seminário Levítico. É uma aula de linhas gerais do livro de Levítico. O pessoal do seminário tem outros recursos, mas aqui no salão, hoje, nós vamos falar de linhas gerais para a compreensão do livro de Levítico. O livro de Levítico já foi, ou pode ser desestimulante para muita gente. De repente você está lendo, aí começam aqueles sacrifícios detalhados, aquelas funções sacerdotais detalhadíssimas, aquelas genealogias detalhadas, e você pode entrar em pânico, não é? Não sabendo muito o que significa. Um conselho bom é ler o livro de Hebreus após o livro de Levítico. O livro de Hebreus é uma explicação do Novo Testamento a respeito dos significados do livro de Levítico. Esse nome, Levítico, não é o nome do livro de Levítico. Esse nome veio para nós através das traduções latinas, né, da Vulgata. Levítico sendo mais ou menos a lei dos sacerdotes, foi o nome que botaram aqui para a nossa cultura. Mas o nome mesmo do livro é um nome muito estranho, é Vaikra. Vaikra significa e chamou. Por que ele tem esse nome? Porque é a primeira palavra do livro. E chamou Deus a Moisés. E era um costume, às vezes, de botar o nome do livro pela primeira palavra do livro. No livro de Levítico, você tem, inicialmente, alguns ensinos fundamentais. Primeiro, como se achegar a Deus. Como se achegar a Deus. Como se achegar a Deus. Você vai ver a figura constante do animal morto, né? Do cordeiro derramando seu sangue. Você vai ver muito sangue em Levítico. Sangue toda hora, né? Sangue de pombinho, sangue de novilho, sangue de boi. Né? Na lei de Moisés você tem um sangue estranho até de uma novilha chamada novilha vermelha. Isso é uma outra história. Sangue, sangue, sangue. Sem derramamento não há remissão. É uma frase de Levítico, de Hebreus, não é? Porque esse é o caminho para se achegar a Deus, apontando para o sangue de Jesus. Mas você aprende também como permanecer ligado a Deus, através de uma busca de santidade, numa comunhão intensa com Deus. O livro de Levítico é um livro de santidade. Santidade no sentido de separação, no sentido de ser diferente. Se você olhar as nações em volta, Deus não tem certas exigências que tinha para a nação de Israel. A nação de Israel foi separada para ser uma nação diferenciada. Deus não dizia que o adúltero da nação vizinha tinha que morrer. Lá no Egito estava cheio de adúlteros. Na Síria estava cheio de adúlteros. Mas Deus fez uma aliança com Israel de que adúlteros deveriam morrer. É um povo separado. O livro de Levítico também, diz a Bíblia, é um livro de sombras, de simbologias. Muito do que você vai ver tem a ver com Jesus Cristo. Em Colossenses 2,16 diz que essas coisas da lei eram sombras das coisas que haviam de vir. E no livro de Levítico também, você tem uma proposta de constante adoração. A vida é muito fechada em Levítico para a santidade, para a adoração. O tempo todo o povo está sendo alertado de que precisa praticar a santidade, de que precisa praticar a adoração. Talvez a passagem que mais descreva isso seja Levítico, capítulo 6. Levítico 6,
versículos 12 e 13. Pensando aqui sobre o altar dos sacrifícios, né? Aquele altar de bronze, o altar das ofertas queimadas, era dito assim: o fogo, pois, arderá sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso parece frase pentecostal, não é? Tinha até uma música daquele, como era aquele cara que imitava o Roberto Carlos, o J. Neto. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esses novos não conhecem o J. Neto, assim. Quem conhece o J. Neto é Renata, irmã Helenice, Jonilson conhece o J. Neto, pastor Ernesto, né? Todos os 6, né? Todos os remanescentes, o Cleóbulo conhece J. Neto. Então, o fogo, voltando aqui para o fogo do altar, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O dia todo, fogo queimando. O dia todo, a lenha, né? O sacrifício, o sangue derramado, sangue espargido sobre o altar. Entra carneiro, entra novilho, entra pombinho, entra a oferta de manjares, que parecia uma pizza, né? O dia todo, o fogo arderá continuamente sobre o altar. O altar de bronze era uma grande churrasqueira. Vamos convir. Era uma grande churrasqueira e aquele lugar cheirava a sangue, porque era sangue, entranhas de animais, para que não fosse esquecido que este é o caminho, a proposta de adoração, constantemente sacrifícios na presença de Deus. Então eu quero traçar com você 10 linhas gerais do livro de Levítico, linhas para entendimento, para compreensão. Primeiro, a gente precisa ter uma compreensão da lei. Eu falo muito nisso, e apesar de tudo, o que eu falo ainda é pouco. Porque o nosso cristianismo ocidental, ele é meio de lei, né? Alguém já disse, se tivesse publicado no Brasil só o Novo Testamento, talvez o pessoal ainda ia procurar saber da lei, para desenterrar a lei. O pessoal gosta, né? E gosta da lei para fazer confusão, e gosta da lei para criar legalismos de lei, e gosta da lei para criar radicalismos, gosta da lei para oprimir os outros. É uma maneira de escravizar quem não entende, né? As liberdades que nós temos como cristãos no Novo Testamento. A lei, meus irmãos, ela tem uma estrutura civil. Lembre, como eu disse semana passada, ela é a constituição da nação. O Estado e a religião são a mesma coisa, né? Não é um Estado laico. O Estado e a religião são a mesma coisa. Vós sereis um reino de sacerdotes. Então ela é a constituição da nação. Ela tem aspectos culturais, tem coisas que só funcionam naquela cultura. E mais especificamente numa cultura agrícola. Imagina só a festa das primícias. Tem que trazer os primeiros frutos da colheita. Eu nunca plantei um pé de feijão. Como é que eu vou trazer os primeiros frutos? Tem pastor aí na cidade, está pedindo dízimo, oferta e primícias. E eu tenho dito para alguns, olha, se as primícias são os frutos da terra, leva uma mandioca para ele, né? Porque na cultura de Israel, você levava as primícias, entregava para o sacerdote, ele movia perante o Senhor, para que a tua colheita fosse abençoada. E detalhe, era só uma vez por ano. Nessa cidade tem pastor com cara feia, primícia semanal. E aí, irmão, trouxe a primícia? Primícia é uma oferta para o pastor, que eu acho isso legal. A primícia é uma oferta para o pastor.
E aí, irmão, primícia. Irmão, por isso que Deus não lhe abençoa. A mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Aí vem todas aquelas ameaças, porque o pessoal traz conceitos da lei, conceitos culturais, temporários. Alguns deles vão mudar, porque me parece que tem duas leis. Tem uma para o deserto e tem a de Deuteronômio. Deuteronômio significa, inclusive, outra lei. A de Deuteronômio é: quando entrares na terra que o Senhor Deus te dá. Muda muita coisa. Muita coisa vai mudar. E aí tem gente querendo costurar o véu que Jesus rasgou, né? Trazer uma religiosidade de lei. Ela tem princípios sociais, inclusive, princípios sociais interessantíssimos, para que não haja pobres, ou pelo menos para que o pobre seja amparado. Um deles é a colheita, certas leis sobre a colheita. Por exemplo, não se colhe as extremidades da terra. Você tem 1 hectare de milho. Então você pode colher todo, mas as extremidades, as linhas, né, as bordas, não colhe. Deixa lá. É claro que todo mundo não cumpria, mas a lei era essa. Deixa. Para quê? Para amparar a viúva. Era o Bolsa Família. Bolsa Famílio, né, de pé de milho. Entendeu, hein, Renato? Ai, meu Deus. Para amparar as viúvas e os órfãos e o estrangeiro. O estrangeiro chegou na nação, está com fome, tem a colheita, mas pode entrar, pode colher. Outra lei, não podia pegar o produto que caiu no chão. Caiu, não pega. Caiu é da viúva, né? Acho que a viúva ficava em casa chorando: Deus, que caia hoje muito, né? Lembra que Ruth, quando ela foi para Israel, ela foi amparada por leis sociais. É claro que o Boaz exagerou. Não, pode colher aqui, pode colher quanto quiser, fica à vontade, né? O Boaz, né? Homem gentil demais, às vezes é problema, né? Mas ela foi amparada por leis sociais. Tinha o ano do jubileu. Para que o ano do jubileu? Os comunistas gostam de falar do fim da propriedade privada, que ninguém deveria ter terra, ninguém deveria ter casa, e etc. Deus fez isso na lei de um foco um pouquinho diferente. Você poderia ter a terra por 50 anos. No fim de 50 anos, a terra além da sua, né, obviamente. Se você comprou terra de alguém, no ano do jubileu, as terras eram devolvidas. E quando você comprava uma terra, você fazia o cálculo. Falta 10 anos para o jubileu, então ela vale 20%. Falta 40 terra, então ela vale 80%. Falta 50 anos, então ela vale 100%. O princípio é: ninguém comprará terras perpetuamente, porque a terra pertence ao Senhor. Não pertence ao Estado, como os comunistas querem. Porque o Estado com a terra é uma outra forma de privatizar a terra para os fins do Estado. Dependendo do estadista, estamos ferrados, né? O princípio é: a terra pertence ao Senhor, ninguém comprará terra perpetuamente. Dívidas eram perdoadas no ano do jubileu. E os escravos eram libertados no ano do jubileu, propriedades eram resgatadas. A pergunta é: eles cumpriram o jubileu? Não. Eu acho que não. Até onde sabemos, não estavam nem um pouco interessados, né? Ou seja, não existe sistema perfeito. Porque um sistema que Deus criou, gente. Deus disse: se fizer aqui dá certo. Não haverá pobres na terra. Se fizer desse jeito, o sistema foi criado por Deus. Mas tinha um problema chamado ser humano, não é? O ser humano é o ser humano. Ele é como ele é. Eu acho as leis do ano do jubileu lindas, né? Mas a pergunta é: você pode estar julgando o pessoal. A pergunta é: você cumpriria a lei do jubileu? Tinha várias regras de empréstimos.
do trabalhador assalariado. Tinha muitas regras de proteção social. Se você quer conhecer isso, aliás, vocês dos cursos de ciências sociais, porque são cursos hoje voltados para orientações marxistas, tem alguém de ciências sociais aí? Não, estou jogando uma pedra aqui. Faz uma dissertação, faz uma tese sobre as leis sociais do Velho Testamento. Elas são bonitas, elas são muito lindas. Ok, mas havia muitos princípios morais, de cultura moral, de costumes morais. Você conhece quase todos eles, mas havia alguns que, para a nossa época, eles pareceriam imorais. Alguns que não fazem o menor sentido para nós, né? Por exemplo, pode comer o animal, morreu sufocado? Não pode, mas pode vender para o estrangeiro. Esquisito isso, né? Pode emprestar com juro para o judeu? Não pode, mas para o estrangeiro pode, né? Era meio estranho, tinha muita coisa muito estranha, algumas incompreensíveis. Por exemplo, purificação do parto se o filho é homem, 33 dias. A mulher tinha que fazer uma oferta de purificação, inclusive Maria fez, isso mostra que ela não é concebida sem pecado. Por que esse sacrifício de purificação? Porque talvez durante a gravidez a mulher teve alguma raiva. A gravidez é linda, né? A mulher com buchão, com a barrigona, as amigas, oi linda tu tá, né? Tu tá no teu melhor, como é que chama? Estado interessante, antigamente chamava, não sei se ainda chama, os mais velhos chamam. Está em estado interessante, olha linda, mas que barriga linda. Mas tem umas coisas esquisitas na gravidez. Talvez haja um momento que a mulher não deseja essa gravidez, que ela, meu Deus do céu, mais um filho, diabo, né? Pode ser que ela blasfeme durante a gravidez, né? Acontecem coisas estranhíssimas. Quando eu casei, eu gostava de um produto que eu nem sei se existe mais. Coxa de peru sadia. Isso era maravilhoso, né? Isso era maravilhoso, maravilhoso. E a minha esposa fazia uma coxa de peru sadia como ninguém. Aí veio o Jonatas, na barriga. E ela enjoou, ela aborreceu. Ela não podia ver, não podia ouvir falar de coxa de peru sadia. Resultado, eu estou há quase 30 anos. Estou há 27 anos. E pior, eu procuro aqui, não acho assim, para botar lá na geladeira, para ver se rola uma libertação, né? Uma professora minha odiou vasos coloridos. Ela queria quebrar, né? Ninguém sabe o que acontece, às vezes, na cabeça de algumas mulheres durante a gravidez. Tem mulheres que enjoam o marido. Sai daqui! Não suporta o seu cheiro. Você está com cheiro de capim. Oh. Eu conheci uma que ela tinha desejos incríveis. Ela tinha desejo de morder a panturrilha do marido, né? E ela só sossegava quando ela dava uma mordida na panturrilha. Sabe lá o que acontece na cabeça da mulher durante uma gravidez, esses desequilíbrios hormonais, e algumas blasfemam. Então, na dúvida, teve o filho, tinha que fazer uma purificação de 33 dias. Mas se fosse mulher, era dobrado. 66. Alguém pode me explicar por quê? Ninguém consegue me explicar. Não há quem consiga. Eu sei que há interpretações machistas e misóginas e opressoras e não sei o quê, etc. Fascistas, né? Mas ninguém consegue explicar. Se for mulher, 66 dias de purificação. Essas coisas estão muito além da nossa compreensão. Mas que algumas podem blasfemar durante a gravidez, mesmo que em pensamento pode, né? Que pode ter algumas têm depressão pós-parto, elas querem matar o menino. O menino nasceu, vou te matar, seu peste, né? Como? Pois é, só sabe pensar que só tinha isso entre os cachorros, entre os pitbulls, né? Não, tem uma mulher que ela fica olhando para o menino, né? Corra, porque eu vou te pegar. Então a gente não sabe explicar essas coisas. Aí por que com a mulher, se nascesse mulher, é dobrado? Não sei.
Leis esquisitas e aparentemente imorais para a nossa cultura. 2 homens brigando. O marido e o vizinho. Aí a mulher, para apartar a briga, pegou nos pés debaixo do vizinho e torceu. A mão dela era cortada. Alguém sabe me explicar? Não conheço. Algumas leis não fazem o menor sentido para a gente. Vamos ficar com o que a gente entende, com as sombras que apontam para o Evangelho. Uma segunda linha de entendimento geral do livro de Levítico é o sacerdócio. Muita ênfase é sobre o sacerdócio. Acha-se que o Levítico são as regras para o sacerdócio. E os sacerdotes deveriam ser santos. E Levítico capítulo 20, versículo 7, diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Tem a consagração do sacerdote Arão, no capítulo 8, é linda, muito bonita. Também com coisas incompreensíveis para nós, mas na tiara, como é que chama aquele negócio que vem na cabeça dele? Tinha uma lâmina escrita santidade ao Senhor, na cabeça dele, para que ele se lembrasse de que ele devia ser santo. Engraçado, os líderes religiosos que usam mitra, que usam essa coisa, não está escrito santidade ao Senhor, está escrito títulos pomposos, não é? Tem um deles que é Supremo Vigário de Cristo, Supremo, né? Supremo Pontífice. Pontífice é a ponte entre Deus e os homens, ele é a suprema ponte, ele é o caminho. Mas a única coisa que Arão tinha que lembrar é que ele tem que ser santo, ele é imperfeito e ele tem que ser santo. O Novo Testamento, que não tem sacerdócio, mas diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós agora somos o sacerdócio. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo que Deus escolheu para a sua propriedade, né? Propriedade exclusiva de Deus, né? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje, você é o sacerdote. Você não precisa de um intermediário sacerdotal. Você não precisa de alguém que abra o canal entre esse mundo e Deus. Esse canal está aberto. E você tem livre acesso. Vá à presença de Deus quando quiser. Mas pensando naquele sacerdócio, como era que funcionava? De todas as tribos, uma foi escolhida para o sacerdócio. De todas as tribos. Você sabe que de onde eu vim, as famílias fizeram uma coisa maldosa, para ser mais ou menos parecido com a lei de Moisés. Cada pai que tinha filhos, e o pessoal tinha muito antigamente, um era escolhido para ser padre, né? Coitado. O cara não tinha vocação, por isso que deu tanta meleca. O cara não tinha vocação e a família dizia, vai ser você, né? Agora, qual o critério que eles sabiam que um deles tinha que ser padre? Eu acho que eles olhavam assim, rapaz, esse aí, ele não é muito bruto, né? Ele não gosta da agricultura, eu não sei, não é muito valente, ele vai ser padre, né? Zezinho vai ser o padre. Pronto, então era escolhido na família, e muitos padres infelizes foram levantados a partir disso, porque era uma imposição. Isso acabou. Isso hoje é escolhido para fazer direito, né? Não é mais para ser padre. Meu filho, você vai ser médico, né? É uma imposição. Se você é adulto, pensa assim, você é um idiota. Porque as vocações, quem dá as vocações? Deus. Então como é que você chega para o seu filho e fala, não, você não vai ser isso aí não. Você não vai ser arquiteto não. Você não vai ser engenheiro. Você vai ser médico. Porque vamos ter um médico na família. Algumas pessoas sonham com isso. Conheci um homem chamado Zé Antônio. Ele se formou em medicina.
E a mãe dele ligava para o consultório e disse: doutor Zé Antônio, meu filho está aí, né? Porque ela sonhava tanto com ter um filho para chamar de doutor. Olha, quem dá a vocação é Deus. Eu já tive que quase que abrir a cabeça de algumas pessoas para arrancar a informação de que ela não pode dar uma vocação ao filho. Tinha uma pessoa que queria que o filho fosse médico. Eu falei: teu filho vai responder processo. Porque como ele não é médico, como ele odeia hospital, como ele odeia biologia, ele odeia essa vida, ele vai esquecer uma tesoura dentro da barriga da paciente. Porque não ama isso. Então, Deus dá as vocações. Existem vocações em que o menino deve andar. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Qual é a vocação dele? Qual é o estilo de vida? Como é que ele foi feito? Como é que ele foi projetado para ser? E quando ele for adulto, vai ser um profissional incrível. Não vai se desviar dessa vocação. Agora, impor uma vocação é complicado. As tribos de Levi, Deus deu essa vocação. Eles eram a tribo do sacerdócio. E não eram todos que iam ser sacerdotes. Mas só depois dos 30 anos é que as coisas... 30 anos! É que as coisas ficavam mais ou menos confirmadas. Muitos detalhes. Profissão árdua. Imagina ficar fazendo churrasco o dia inteiro. Não é? E não é fazer o churrasco. Tem que abrir o animal. Arrancar as entranhas na ordem certa. O fígado para cá. Os rins para ali. A gordura é queimada sobre o altar. O couro queima lá fora da porta. Tal, etc. Cada sacrifício exigia um ritual diferente. Eles mudam. Eles são parecidos, mas eles mudam em detalhes. Havia, por exemplo, leis de higiene. Muitas leis relativas à higiene. Se você abre, por exemplo, o capítulo 15, está cheio de coisa lá que não se deve fazer na menstruação. Quem emitisse fluxo, esses fluxos que saem do corpo do homem, que saem do corpo da mulher, era imundo até a tarde, etc. E os sacerdotes, eles tinham que ter uma memória espetacular. Porque eles tinham que lembrar todas essas coisas para ainda assim ensinar ao povo. Se você não faz ideia do que eu estou dizendo, tenta lembrar só como é que era o ritual do dia da expiação. Uma festa só uma. De Levítico 16. Tenta só lembrar os processos. Quantos animais, de que maneira, como é que faz, como é o sorteio. Tenta só lembrar daquilo e você vai ver que o trabalho dos sacerdotes era um trabalho muito, muito árduo. Há também, como linha de entendimento geral, os sacrifícios. É uma parte que devia chamar a nossa atenção. Os sacrifícios. Muitos fazem várias ideias erradas sobre os sacrifícios. Uma delas é pensar que eles eram uniformes, que eles eram de um jeito só. Você vai lá, mata o cordeiro, derrama o sangue. Nada disso. São 11 sacrifícios. 11. Cada um deles mais detalhado do que o outro. Só para você lembrar os 11 sacrifícios. Espera aí, só um momentinho aqui. Eu vou mencioná-los por nome. Por exemplo, tinha um sacrifício chamado holocausto. Ele é diferente. Ele tem que ser queimado todo. Todo. Vai tudo. Vai couro, vai tudo. Ele é totalmente queimado na presença de Deus. Tinha um outro sacrifício chamado oferta de manjares. Oferta de manjares é tão diferente que nem morre animal. É um bolo que se faz, né? Tem uma libação, bota um vinhozinho, bota um negócio e bota lá no forno. É um bolo. É uma comida, né? Oferecida no altar. Tem um outro que é chamado de sacrifício pacífico. Sacrifício pacífico já tem um detalhe: o participante come. Era o preferido, né? Você pode levar, você pode comer junto. Você pode chamar uma pessoa para comer junto. Aliás, uma medida de proteção social era esses sacrifícios, né? E a preferência para chamar era chamar o pobre.
Quando você dá uma festa, você chama pobre. O ser humano é engraçado, né? Não, você chama quem está bem, né? Para comer da sua festa. A Deus diz, chama o pobre, rapaz. Chama a viúva. Chame o órfão. Chame o estrangeiro. E chame o levita, que era o pastor, né? É justo. Chame o pastor, né? Faz aí esse esquema. Sacrifícios pacíficos. Tinha um sacrifício que era chamado de sacrifício de pecado de ignorância. Pecado de ignorância é aquele pecado que você pecou e nem sabia que era pecado. Que a lei é tão grande que o cara vai dizer, mas eu não sabia, não me lembrava. Errei. Ah, errou? Então vai lá e oferece o sacrifício pelo pecado de ignorância. Você ignorava que isso existia, né? Agora você sabe. Talvez o propósito fosse o cara não esquecer, não ser mais ignorante. Era o pecado sem querer querendo. Não foi uma coisa assim voluntária. Foi, errei. Então vai lá. Agora, quando o pecado era voluntário, era a morte. Não tem sacrifício. Errou, planejou, foi, né? Morte. Simples assim. Só que dentro do pecado de ignorância, você tem o pecado de ignorância da congregação. A congregação fez uma coisa errada. Um sacrifício também totalmente diferente, com regras diferentes. Tem o pecado de ignorância do príncipe. O príncipe errou. Tem o sacrifício dele completamente diferente. Tem o pecado de ignorância de qualquer pessoa. Tem o pecado de ignorância do sacerdote. Aí tem outro. Tem o sacrifício pelos pecados ocultos. Aquele que você fez, que só você sabe que você fez. Aquele que é tão oculto que você não gostaria que ninguém soubesse. Tinha um sacrifício. Veja, era sacrifícios. Constantemente. Por isso o fogo vai arder continuamente sobre o altar, porque é muito sacrifício no ar. Tinha o pecado de sacrilégio. Era um outro sacrifício. E tinha os pecados voluntários, né? E aí, são 11 tipos de sacrifício. Por que tanto sacrifício? Isso nos mostra a sutileza do pecado. O pecado pode nos pegar por qualquer lado. Então, a lei era para isso. Lembra que Paulo disse que a lei é para trazer pleno conhecimento do pecado? Que você é um ser pecador. Então, na lei, eu acho que o judeu ali do deserto já acordava pensando assim, cara, eu tenho que oferecer algum sacrifício hoje. Será que eu fiz alguma coisa errada de ontem para cá? Né? Será que teve algum pecado de ignorância, algum sacrilégio? Isso fora as imundícies. Né? Tocou no defunto, sacrifício. Pegou na mão da mulher menstruada, droga, sacrifício. Né? Pisou onde não devia, sacrifício. Tocou no leproso, sacrifício. Ficou leproso, sacrifício. Não paravam, né? Os sacrifícios eram constantes. Tocou no animal morto, tipo Sansão, né? Que era doido da cabeça. Sacrifício, sacrifício, sacrifício. O pecado, meus irmãos, ele é muito sutil. A lei está aí para nos mostrar a sua sutileza e para nos mostrar também a seriedade do pecado. Agora, alguns rituais bem estranhos, uma boa parte deles, abre o animal, arranca as entranhas, separa fígado, separa rim. Tinha esse negócio de queimar as entranhas, talvez para nos dar a entender o Espírito Santo de que se a gente quiser lidar com o pecado, a gente tem que lidar de maneira radical. Tem que ir nas entranhas da coisa. Tem que corrigir o que está bem errado. Tem que ir na raiz do problema. Né? Isso me faz lembrar um deputado de um determinado partido. Foi dar uma entrevista no Jô Soares, quando estourou esse negócio de mensalão. Aí ele falou, o partido realmente cometeu alguns erros. E o entrevistador disse, erros? São crimes.
São crimes. Então, uma tendência nossa é amenizar o nosso pecado. Nós sempre vamos ver o nosso pecado menor do que ele é. Eu já aconselhei alguns maridos bem problemáticos nessa cidade, mas muito problemáticos. E alguns deles tiveram que me dizer assim: olha, pastor, eu não sou esse monstro que estão dizendo. E eu tive que olhar para ele e dizer: se estão dizendo, é porque provavelmente você é. Se todo mundo, teu pai, tua mãe, tua tia, tua igreja, teus vizinhos, teu pessoal do trabalho, tua esposa, teus filhos, se todo mundo está dizendo, você é esse monstro que estão dizendo. E não há vitória sem um reconhecimento. Deus tem misericórdia de mim, eu me tornei um monstro. Eu me tornei um problema para as pessoas, eu faço mal às pessoas, eu firo as pessoas, eu machuco as pessoas. Então nós temos a tendência de amenizar o nosso pecado, né? O sacrifício podia ser mais bonito, não podia? Deus podia dizer assim: não, faça o seguinte, pecou, traga uma picanha, traga só um filezinho, coloca ali, fica esperando ficar pronto, apronta rápido, né? Enrola um bacon, né? Molhinho, umas folhinhas de manjericão só para dar um, né? E aí você corta em fatias de um dedo, que coisa linda. Não, não é esse o sacrifício. Deus diz: ó, arranca o fígado. O sacerdote abre no meio, arranca as entranhas, arranca o redenho. Eu nem sei o que é o redenho. Até hoje eu não sei direito. Eu olho aqueles mapas das carnes, né? Tem picanha, tem fraldinha, tem bisteca, mas não tem redenho. Meu Deus, cadê o redenho? Né? E Deus diz: arranca o redenho. Queima o redenho. Poxa vida. Né? Então, para que houvesse uma convicção profunda de que o pecado é feio. Pecado é feio. Pecado atinge a santidade de Deus. Uma outra linha, saindo para uma linha completamente diferente: a proibição de alimentos. Mas como tem Levítico? Parece que não pode comer nada, né? Muitas pessoas no seu cristianismo herdaram duas proibições, que foi a carne de animais sufocados e sangue. Porém, isso é nada diante da proposta daquilo que os judeus chamam hoje de alimentação kosher. Alimentação kosher é uma alimentação que segue um rito judaico radical, estrito. Tem até um suco, talvez o Joanilson possa me ajudar no nome, porque eu sempre esqueço do suco. Foi você que me falou? Não, ou foi o João Anderson? Parece que a Associação Judaica fez um acordo com uma companhia aérea, só tem um tipo de suco que pode ser servido lá em cima, e se você olhar a caixa, tem um nome em hebraico e em português, né? Kosher, que tem um selozinho, porque aquele suco está dentro dos padrões, porque outros sucos talvez levem um verme chamado carmi. Quase tudo que você come tem carmi, e os judeus de alimentação kosher, eles abominam. Algumas pessoas têm o seu estilo cristão de ser kosher. Eu não como sangue. Irmão, se esse fosse o problema, você acha que a proposta da lei de Moisés era sangue? Ou era porco? Deixa eu estremecer seu coração. Abra comigo sua Bíblia para Levítico, capítulo 3, versículo 16. Talvez você nunca viu o pessoal que quer ser os kosher radicalizar com isso aqui. Levítico 3:16 diz assim: e o sacerdote queimará tudo sobre o altar, é manjar de oferta queimada de aroma agradável. Toda gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo durante as vossas gerações em todas as vossas moradas. Ai, chega a estar doendo dizer isso aqui. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Você que achava que era só o sangue, agora você tem que entender que é sangue e o que mais? Você achava que era um kosher cristão, né? Porque não come sangue.
É sangue e gordura. Doeu? Para mim não doeu, porque para mim o estilo kosher é simplesmente opcional. Eu não estou debaixo de nenhuma dessas leis. Eu não estou debaixo da lei do sangue, por exemplo. Apesar de que não como. E algumas comidas que eu sei que foram à base de sangue, para mim é um sacrifício. Essas galinhas cabidelas, não me acostumei. Né? O animal foi... Quem sabe fazer galinha cabidela sabe como é. Você não cortou o pescoço, você sufocou o animal, deu aquela tossida de... Tem umas velhas que sabem fazer, chega e estrala, né? Né? Eu fui tentar uma vez, eu botava o frango no fogo e... Vivo! Cara, eu não sei fazer isso. Né? Mas tem umas... Né? Parece um sacerdote levítico. Ela pega o bicho aqui... Prá! E ela é perversa, né? Aí sim, ela vai tirar o sangue. Esse sangue vai virar molho. Ai, como é duro para mim. Né? Eu nunca tinha revelado isso em público. Eu vou comer, eu suporto. Né? Tá lá, comei de tudo. Mas eu não sou juiz de ninguém. Jamais me escandalizei com comida alguma, porque no Novo Testamento é opcional. A lei do Novo Testamento é... Qual é a lei do Novo Testamento? Hã? Qual é a lei? Qual é a nossa Constituição quando o assunto é alimento no Novo Testamento? Comer de tudo. É bem memorial isso, né? Comei de... Tu precisa nem perguntar. Isso aqui é cabidela? Eu nem pergunto. Eu já vou... Eita, pai, dá-me graça. Né? Comei de tudo. De tudo. Mas você achava que você era radical? Porque eu não como porco. É gordura, não pode. Se quiser ser radical mesmo, gordura, não pode. Você sabe quantos aqui sabiam disso? Sabia não? Os outros achavam que estava abafando, né? Não, gordura não podia. Quando eu estou falando não pode, é na lei, tá, irmão? Novo Testamento é... Aprecie com moderação. Né? Essa é a lei. Essa é a lei, porque algumas pessoas não separam, por exemplo, um churrasco de uma lapinha de gordura ou de uma lapona, né, de gordura que foi tramelada com sal grosso, né? E isso mexe com a imaginação das pessoas. Pois é, imagina os judeus ali, porque ela cheira, não é? Quando sobe assim né, Nilce? Quando sobe, ela cheira. Ela mexe com você, você saliva. Quando você está perto de um churrasco que tem um cheiro legal, que tenha... Né, você, ai... Né? Agora imagina, os judeus não podiam fazer isso. Tem que comer só a carne, nem sangue, nem gordura. Havia um processo de secar o sangue. O conceito do sangue, para os que seguem a alimentação kosher, é tão radical que o judeu, antes de comer um ovo, ele tem que olhar o ovo. Alguns ovos vêm com uma manchinha vermelha. Você que achava que não comia sangue, aquilo é sangue. Alguns ovos vêm com uma manchinha vermelha de sangue. E eles não comam. Cada um daqueles ovos é reprovado. Eu gosto do padrão do Novo Testamento. Coma de tudo, seja feliz. Jesus comeu de tudo. Tudo que lhe foi ofertado, né? Porque afinal de contas ele vivia numa cultura judaica, mas a Bíblia diz que ele considerou puro todos os alimentos. Para aqueles que acham que o problema é porco, leia Levítico 11. É uma lista enorme de animais que não pode comer. Alguns critérios gerais. Tudo que vem do mar e não tem escama. Surubim já era. Né? Camarão, lagosta, sururu, chama-maré, Maria Farinha, o que mais? Tudo que vem do mar, e não, caranguejo, siri, né? Tudo que vem do mar e não tem escama, não podia comer. Me parece que a maioria das carnes de caça que você gosta, não podia. Agora, é engraçado, né? De repente o adventista se gloria de não comer porco, aí ele come paca. Né? Ele come tatu, ele come cutia, né? Alguém tem que dizer para eles, olha, está escrito, paca, tatu, cutia, não. Né?
Não pode. Outro critério geral, todo animal que não rumina, dá trabalho até saber. Não é? Eu sei que vaca rumina e eu fico feliz. Quando eu olho para a vaca, ela está ruminando. Ela traz o alimento de volta à boca, ela regurgita, remastiga para absorver toda a proteína, volta, depois faz de novo, passa umas 8 horas por dia fazendo, para ela absorver absolutamente tudo. Por isso que a bicha é gorda, né? Passa o dia fazendo aquilo. Ruminou, está liberado. Dá até trabalho saber que animal não rumina, né? Tem casco fendido. Rumina e tem casco fendido. Tem o pé fendido. Alguma pessoa tem o pé fedido, mas no caso lá era o pé fendido, né? Dividido em 2. Vaca tem pé fendido. Oh, que glória, né? Oh, que bênção. Rumina e tem casco fendido, né? Todos que andam na planta do pé, não pode. Dá trabalho até saber, né? Deve ter o pé assim bem reto e anda, pisa, não é um casco. O veado tem casco, né? Tem casco? É fendido. Está liberado a viadação culinária, né? Tá liberado. Culinária, né? O veado tem... O veado tem casco fendido. Você não precisa mais ter complexo de culpa, vocês que gostam de carne. E rumina! Oh, glória! Né? A anta não sabe se rumina. Pois é. Então, tá vendo, pastor? Dá trabalho até saber. Aí vinham as aves. Tem uma lista que não pode. Não pode. Por que não pode? Porque não pode. Aí vinham os insetos, porque no Oriente come-se muito inseto, né? Dos insetos, tinha os que não podia. E me parece também que tem um outro critério, acho que animais que comem animais. Não podia. Tinha alguma coisa ali que não era permitido. Essas eram as leis alimentares, e elas não se reduzem a sangue e porco. Nem venha conversar comigo. Se você vai fazer só questão sobre o sangue, o caldo é bem mais grosso. E a aplicação do sangue no Novo Testamento, ela foi emergencial, foi uma solução diplomática. E é explicado, inclusive, na carta, né? Porque Moisés tem a turma dele aí. Então vamos dar um time, vamos acalmar os ânimos. Ora, se isso era essencial, por que não tinha sido ensinado antes? Todas as outras coisas tinham sido ensinado antes. Por que o mandamento de se abster do sangue e animais sufocados, né? Por que foi dado? Porque estava dando uma confusão enorme na igreja cheia de judeus. Judeus por todos. Imagina você viver numa igreja cheia de judeu. Às vezes é meio complicado, com todo respeito aos judeus, mas eu soube de um homem que congregava numa congregação judaico, e pediram para fazer uma leitura participativa, e uma pessoa começou, ele disse, não, primeiro o judeu, está escrito, primeiro o judeu. Quem vai começar a leitura? Então, agora você imagina uma igreja cristã do primeiro século, cheia de judeus, se escandalizando com a sua lagosta, né? Com a sua galinha cabidela, com o seu porquinho, né? Sua bisteca de porco ao forno, né? Imagina, era um inferno isso. Eles chegaram ao ponto de dizer, se não cumprir a lei de Moisés, não pode ser salvo. Eles chegaram ao ponto de dizer isso, por isso aquela medida paliativa, circunstancial, foi adotada. Um outro ponto é a lepra. Acho que é o capítulo 13, se não me engano. A lepra tinha um tratamento todo especial, muito de Levítico. São 59 versículos dedicados à lepra. Depois vem mais 57. São mais de 100 versículos dedicados apenas à lepra. A questão é o seguinte. Tá leproso, não pode ficar no arraial. Não pode. E os estudiosos dizem que essa lepra aqui não é a nossa hanseníase. Era uma lepra muito específica, parece só ser mencionada na região.
E na tradição judaica, há quem diga que essa lepra a pessoa pegava porque foi fofoqueiro, né? Eles chamam essa lepra de Metsorá. E são rituais incríveis. Primeiro, tem que passar tantos dias fora, né? Agora, que ela é comparada ao pecado, porque o pecado contamina. Algumas pessoas devem sair da igreja. Se eles querem permanecer na sua lepra espiritual, se eles querem se rebelar contra Deus e contra a sua palavra, ele vai contaminar a igreja, né? Vai contaminar. Então, afasta do arraial. Depois de tantos dias, achou que está curado, vai ser examinado pelo sacerdote. Primeiro a cabeça. E tem um pouquinho aqui, volta. Vá se purificar. A vida do leproso era um inferno. Lembra, os leprosos que Jesus curou viviam fora da cidade, gritando: Jesus, tem misericórdia de mim, porque não era só a doença. A pessoa perdeu tudo, absolutamente tudo. Tinha que ser feita uma purificação na casa, tinha que ser feito depois de curado, purificação na família, aí tem um sacrifício que o leproso vai ter que oferecer, né? Agora isso nos mostra a grandeza de Jesus. Quem tocasse no leproso ficava impuro. Jesus toca no leproso. Jesus conversa com o leproso. Jesus diz: eu quero que você seja limpo. Seja limpo. Tem também o dia da expiação. Assim, não honestamente, quantos não sabem o que é o dia, uma festa chamada dia da expiação? Quantos não sabem? Ok. O dia da expiação era um dia específico que o sacerdote oferecia um sacrifício entrando no Santo dos Santos. Aquele dia que você tem na memória, na mente, não sabe como era, mas era o dia, uma vez por ano, que o sacerdote ia até o Santo dos Santos com uma bacia de sangue, com a ponta do seu dedo tocava a tampa da arca, etc, etc. Mas é muito detalhado o que acontece antes. É estranho. Primeiro, sorteia 2 bodes. 2 bodes. Um é o bode para o Senhor. O outro é o bode Azazel, né? Ou bode para Azazel. Alguém pergunta assim: e o que significa Azazel? Não faço a menor ideia. Mas tem o bode Azazel. O bode Azazel, ele é sorteado para ir para o deserto, levando o pecado do povo. Ele é o bode Azazel. E o bode para o Senhor vai ser sacrificado, o seu sangue vai ser aspergido. Os testemunhos de Jeová ousaram explicar quem é Azazel. Segundo eles, Azazel é Satanás. E o bode Azazel é Satanás levando o seu pecado. É brabo isso, né? Imaginar que teu pecado foi levado por Satanás. Os testemunhos de Jeová tem umas coisas pesadas, bem difíceis de engolir. Agora, eu não sei o que é Azazel, me parece ser um lugar, ou um penhasco, alguma coisa. Tem judeus que creem que esse bode era empurrado do penhasco, que ele ia com uma fita vermelha, e que quando ele era empurrado, a fita vermelha ficava branca, significando que o teu pecado foi perdoado. Diz a lenda que depois da morte de Jesus, isso não aconteceria jamais, né? Também os judeus nem tinham mais esse tipo de festa. O fato é, um bode vai para o deserto, até ele sumir, vai levando meu pecado vai desaparecendo, e o outro vai ser sacrificado. Fora isso, havia uma série de rituais do dia da expiação que o sacerdote tinha que fazer. Essa aula é um pouquinho mais comprida, ela já vai terminar. Eu tenho dado a liberdade de quem achar que ela ficou comprida demais e quiser sair, fica na boa, tá? Ninguém vai olhar, ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Aguenta aí, irmão, né? Tá terminando. Outra linha. No capítulo 18 nós temos as uniões abomináveis.
Tem os casamentos que não podem, em geral, casamentos com os pagãos. Aí tem os incestos. Na nossa cultura casou muito primo, mas muito tia casou com sobrinho também, não foi? Não teve? De vez em quando tem um tio que casa com a sobrinha. Assim, é um pouco além do limite. Tinha uma maldição para quem fizesse isso. Não vai ter filho. Eu não sei se ela vale para o acidente, mas a maldição era, vai morrer sem filho. Aí não podia o óbvio, né? Não podia 2 mulheres. Algumas versões dizem 2 mulheres irmãs. Não podia. Acho que é Levítico 19:19. Não tomarás quanto mulher outra. Não faça isso. Não faça isso. Tudo lá que não podia. Homem com homem podia? Não. E é reforçado no Novo Testamento que não pode. Né? Não te deitarás com homem como se fosse mulher. Cadê? É 22? Capítulo 18, 22. Então aí vai ser repetido, porque no 19 tem, né? 22. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Simples assim. O Novo Testamento reforça. Então, não pode. Nós estamos vivendo uma época, nós reconhecemos que algumas pessoas têm dificuldades e lutas. Reconhecemos. Reconhecemos até taxas hormonais diferentes e tudo. Mas reconhecemos também que há um grande incentivo à homossexualidade. Literalmente, incentivo. A ponto de professores dizer que seu filho não nasceu nem homem nem mulher. E para que ele descubra, ele vai ter que experimentar. Olha o perigo disso. Incentivo, aberto, escancarado. Para que ele descubra, ele vai ter que experimentar. E algumas pessoas vão viver esse teatro. A gente olha para a cara de alguns gays modernos e fala, tu não é gay não, cara. Quer ver com a tua cara? Tu não é gay, que tu é gay. Né? Recentemente morreu o travesti Rogério. Eu acho que Rogério era gay. Né? Apesar que Rogério dizia que era bi. Mas uma das últimas frases de Rogério que eu ouvi foi o seguinte. Meu amor. Porque Rogério falava grosso. O nome de Rogério era Astolfo. Meu amor. Quando eu quero ser uma mulher, eu penso em uma atriz famosa e eu interpreto. Eu falei, então é isso. E eu estou falando de um gay respeitado como gay. Gayzão, gay, muito gay. Né? Tipo, gay demais. Quando eu quero ser uma mulher, eu penso numa atriz famosa e eu interpreto. Então é isso, é um teatro. Por isso parece tão forçado. Nós estamos vivendo o auge desse teatro como rebeldia. O Agnaldo Timóteo fez um comentário sobre a Daniela Mercury a se revelar lésbica agora depois de véia. E eu achei interessante, ele falou, engraçado, né? A pessoa foi hétero a vida toda, aí agora quer fazer raiva ao Feliciano e vira lésbica. Então, esse eu suspeito que há um grande incentivo no ar, e muita gente, por rebeldia, a cultura judaico-cristã, que tem seus valores rígidos, muita gente vai se rebelar contra essa cultura, inclusive se declarando gay. Né? Não pode, casamento de homem com homem, diz a Bíblia, é abominação. Né? Tinha algumas penalidades severas. Fez isso aqui, morre. Blasfemou, morre. Né? Eu acho que isso está mais lá para o capítulo 24, se não me engano. Blasfemou, morre. Se rebelou contra os pais, morre. Isso mostra só o que você merece. E Deus, por sua graça, não aplica. Se Deus fosse matar toda pessoa que blasfema, né? Irmãos, só adiantando aqui, no capítulo 23 nós temos as festas. Pessoal do seminário, não vai dar para falar tudo aqui, tem uma matéria chamada Análise de Levítico, porque Levítico é tão complexo,
tem uma matéria apenas sobre Levítico. Mas deixa eu dar uma pincelada sobre as festas. A Páscoa começa no Egito, significa libertação, tem a ver tudo com a libertação que Jesus Cristo fez de nós. Ela é para anunciar Jesus Cristo, não tem nada a ver com o ovo de Páscoa. O ovo é um insulto a Jesus Cristo. É para ofuscar o verdadeiro significado da Páscoa. Tem a festa das primícias, você já sabe, tem que trazer as primícias e tudo mais. E ela está relacionada com a ressurreição de Jesus Cristo e com a vinda dele. Porque no projeto que Deus tem de uma grande colheita, 2 Tessalonicenses 4 diz que Cristo representa as primícias. Né? Tem os mortos em Cristo, as primícias, os mortos em Cristo e os que são de Cristo na sua vinda. O Pentecostes, a palavra Pentecostes significa 50 dias. Era uma festa da colheita. 50 dias após a colheita, era uma festa em gratidão à colheita. E quando o Espírito Santo desceu, houve uma grande colheita de almas, né? Porque 3.000 pessoas se converteram. Muitos deles voltam para a sua nação. Tem a festa da trombeta, que é o ano novo, né? O Rosh Hashanah, o ano novo. E na vinda de Jesus tem uma trombeta, tem o ressoar da última trombeta. Trombeta é convocação. Quando a última trombeta tocar, se você não ouvir, lamento, né? É convocação para o povo de Deus. Se você não ouvir a última trombeta, lamento. E tem o dia da expiação, né? Como já explicamos, ele representa o perdão total de Deus. O Azazel levando o pecado para o deserto e desaparecendo, mostra como Deus tira de nós os nossos pecados. E tem uma que eu não mencionei ainda, a festa dos tabernáculos. Os judeus tinham que morar em tendas, para lembrar que eles moraram em tendas no deserto. Isso aponta para a encarnação de Jesus, porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É como se fosse habitar em tabernáculos. Se tornou como um de nós, né? Morou em casa. O Verbo habitou entre nós. E ainda temos, lá no capítulo 25, o jubileu, que eu já falei no começo. Né? O jubileu é aquela festa linda. A cada quantos anos acontecia o jubileu? 50. É 49,5 mais ou menos. Porque a cada 7 anos você tem o ano sabático. Né? Trabalha 6, folga 1. No funcionalismo público que chama licença prêmio. Né? Trabalha 6, folga 1. Né? A cada 7 anos sabáticos, depois de 49 anos, aí você tinha o ano do jubileu, que é uma festa linda. E quando Jesus veio, ele disse que uma das suas missões era anunciar o ano aceitável do Senhor. Para fechar, princípios relevantes para nós do livro de Levítico. Primeiro, adoração constante. Constante. É o fogo sobre o altar. Se olhasse para o fogo, ele estava queimando. Como anda o seu fogo? Não aquele fogo, mas o fogo espiritual. Como anda? A Bíblia diz, não apague o espírito. Né? Algumas pessoas, o espírito virou carvão já, de tão apagado que está. Adoração constante, é uma ótica do livro de Levítico. Constante, constante, constante. Segundo, quase tudo tem um preço. Quantos tipos de sacrifício eu falei? Assim, os genéricos, quantos tipos? 11, fora os outros. Tudo tinha um preço. Como é que eu vou oferecer um cordeiro se eu não comprar um cordeiro? Tudo tinha um preço. Como é que eu vou fazer o bolo, a pizzona da oferta de manjares se eu não tinha preço? E trabalho, né? Preparar tudo aquilo para levar. Também, o livro de Levítico nos faz pensar sobre o sustento daqueles que estão na linha de frente para a obra. Uma tribo inteira, separada. Se você não foi separado, tudo bem, mas você precisa saber que aqueles que Deus separa são um presente de Deus para o povo de Deus. Uma tribo inteira, separada, para dedicar tempo exclusivo para a obra de Deus. E o povo da nação sustentava estas pessoas. Você está com sua Bíblia fechada?
Está fechada? Eu queria que continuasse fechada. Porque eu vou fazer uma pergunta só sobre Levítico. Um Enem de Levítico agora. Apenas uma pergunta. Qual é o último assunto do livro de Levítico? À noite a gente pergunta de novo, tá bom?